em seus lugares. Bendito seja o Senhor, amém? Eu preparando essa mensagem, lembrando que nós temos um treinamento para aqueles que vão participar do projeto dia 24, então eu já deixei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas de versículos para vocês decorarem até o dia 24. Então eu vou disponibilizar, é que elas não estão cheias, está um espaço aqui bem grande, isso tudo aqui daria no máximo umas 3 ou 2, 4 folhas, 2 folhas no máximo, mas são versículos que eu gostaria que depois a igreja guardasse, os irmãos memorizassem, porque faz parte do nosso compartilhar de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Para compartilharmos estas verdades, os textos vão nos ajudar bastante. Memorizarmos a palavra do Senhor sempre vai nos ajudar a compartilhar do seu amor, amém? Nós vamos falar sobre só Jesus salva, e apresentando como só Jesus salva, Jesus como caminho, verdade e vida. Esse é um dos versículos mais lidos em toda a Bíblia, mais usados pelos evangelistas, todas as vezes, ou em boa parte das vezes, que pregamos uma mensagem com uma ênfase um tanto evangelística, se nós não citamos, é raro, mas poucas vezes nós usamos exclusivamente este texto para pregar. A gente usa textos mais longos, usa uma série de outras referências, mas a gente costuma ir deixando os versículos mais conhecidos da Bíblia, e mais conhecidos por nós, e raramente nós usamos eles em pregações, não é assim mesmo, pastor Paulo? A gente vai usando os textos mais difíceis, mais complexos, e vai deixando esses que parecem ser mais fáceis e não são, mas comunicam verdades profundas aos nossos corações. Eu não sei quem já se perdeu alguma vez na vida. Eu, por exemplo, todas as vezes que viajo de carro com a esposa e vamos para algum lugar, agora com GPS tudo fica mais fácil, né? Mas antigamente a gente carregava uma revistinha, né? Um livro com mapa, com os endereços, para a gente acompanhar aqueles mapas e endereços. E uma dessas vezes, pode falar, né, Vivian? Numa dessas vezes, saindo daqui para o Maranhão, na volta, meu copiloto, meu GPS era a Vivian. E aí, seguindo o mapa, ela disse: vira aqui. Eu disse: tem certeza? Não é por aqui? Ela disse: não, é por aqui. Acho que eu andei uns 100 quilômetros, em vez de voltando para casa, indo para o Pará. Eu estava indo para a cidade de Belém, quase eu chego lá, aí tivemos que voltar, somando, dava aí quase 200 quilômetros, uma bênção. Naquela época a gente se perdia muito mais, porque não tínhamos o GPS, essa bússolazinha que a gente tem. Jesus é o nosso melhor GPS para a vida eterna. Jesus é o nosso melhor GPS para o caminho do relacionamento, da intimidade com Deus. Com Ele ninguém se perde. Mas havia um ditado, pastor Wilson, que deve gostar desse ditado, na época, por causa das estradas romanas, da organização do Império Romano, da sua comunicação, do transporte dos exércitos, eles fizeram estradas retas e largas, e muitas estradas foram abertas, e havia um provérbio que diz que todo caminho levava a Roma. Esse ditado popular foi trazido para os nossos dias, e religiosamente hoje, a gente costuma dizer: todos os caminhos levam a Deus. Essa não é uma premissa verdadeira. A de Roma até que poderia ser, mas em relação
a vida com Deus, essa premissa não cabe. Não são todos os caminhos que nos levam a Deus. E o Evangelho de João, esse servo do Senhor, abençoado, inspirado por Deus, e para ajudar a igreja de Cristo Jesus e os cristãos daquela época, escreveu o Evangelho de João para combater uma heresia que existia na época, chamado gnosticismo, que consideravam os seres celestes como mediadores de Deus, e além de outras coisas mais. E é por isso que João vai iniciar o seu evangelho e apresentar Jesus como aquele que é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele era o princípio de todas as coisas, e por ele todas as coisas foram criadas. Mas não foi só João falando isso. Se nós entendermos a partir do verso 14, que é o que nós estamos lendo, 14:6, muito obrigado, Linda. Nós vamos entender que o que João estava escrevendo provavelmente fora o que Jesus havia ensinado a ele, e o que ele havia absorvido de maneira mais profunda, compreendendo a vida, o caráter, o ministério e a pessoa de Cristo Jesus. E aí eu quero me prender ao verso de número 6, que nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contexto dessa passagem nós já lemos e é interessante. Jesus estava se despedindo dos discípulos, dizendo: olha, agora é chegada a hora, eu vou ser preso, eu vou morrer, e vai acontecer isso, e vai ser assim, assim, assim. E aí os discípulos começaram a entristecer-se, a abater a sua alma. Eles que tinham uma expectativa em Cristo, em Jesus como Messias, como aquele que iria trazer o resgate, a autoestima para toda a população israelita, judaica, porque estavam subjugados ao Império Romano, agora a alma deles estava abatida. O que vai ser? Jesus vai morrer, ele está dizendo que vai morrer, embora tivesse falado da ressurreição, mas isso parecia estar oculto e ofuscado pela notícia da morte de Jesus. Abatidos, Jesus então começa a consolar os discípulos: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar um lugar, e depois que tudo estiver pronto, eu vou levar vocês para estarem comigo. E na continuidade do consolo, Jesus dizia: ainda vou deixar o Consolador, ele vos ajudará e guiará a toda a verdade. E aí, esse capítulo 14 é fantástico, daquilo que Jesus se relaciona com os discípulos. Daí a gente já poderia trazer uma aplicação para a nossa vida. Muitas vezes nós nos frustramos nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, e às vezes fazemos expectativas erradas em relação a Deus, o plano de Deus para a nossa vida. A palavra de Jesus vai ser sempre: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Mas isso parecia ser tão profundo, que Tomé diz assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como que o Senhor diz que nós sabemos? Não sabemos não, mostre-nos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Depois ele conversando com Filipe: eu já ensinei para vocês, e nem assim vocês acreditam em tudo que eu ensinei. Então eles estavam de fato não compreendendo todas as verdades que Jesus havia ensinado. Então o que Jesus apresenta como resposta para Tomé: eu sou. E eu quero começar por essa frase: eu sou. No Evangelho de João nós vamos encontrar inúmeras referências e vezes Jesus se apresentando como o eu sou. Mas antes de vermos no Evangelho de João todos os eu sou dito por Jesus, vamos nos lembrar quem se apresentou da mesma forma: Deus. Deuteronômio, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta: mas quem tu és? E quem eu vou dizer? Com quem eu conversei para libertar o povo? Diz assim: Moisés, eu
sou. Eu sou. Essa expressão de Jesus está carregadíssima da identidade do próprio Cristo, da consciência de quem Jesus era e da forma como João apresentou no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu sou. Eu sou o início e eu sou o fim. Eu sou aquele que estava na criação e participou, e por mim foram criadas todas as coisas. Eu sou. E depois o Evangelho de João vai narrar: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus se apresenta como o eu sou. Carregado disso está também a sua missão. Eu vim para que vocês tenham vida. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Então eu sou o Deus encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e nele vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Isso revela a essência, a deidade de Cristo Jesus e a missão de resgatar o homem perdido. Eu sou, disse Jesus. E eu sou, aí ele completa, seguindo a proposta da sua missão: eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, não são todos os caminhos que levam a Deus. Ouvindo algumas aulas e ouvindo alguns filósofos e lendo a respeito de alguns deles, inclusive quando se fala da verdade e do caminho, alguns consideram Jesus aí uma pessoa extremamente egocêntrica, fora da realidade, um perfil humano que adota uma personalidade arrogante por se considerar o único, um caminho único para a saída do homem e ainda apresentar-se como a verdade. Se vocês forem navegar pelo mundo da filosofia, vocês vão ver como se discute a questão da verdade objetiva, subjetiva. Aí todos os filósofos, os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, e aí nós vamos ver Kierkegaard, é assim? Todos eles falando sobre a verdade, numa perspectiva humana, racional, da lógica humana. E Jesus, quando se apresenta aqui como sendo o caminho, vai além de uma perspectiva humana. Jesus, de fato, é o caminho. E aí, se formos olhar o texto nas indagações dos discípulos, das dúvidas: Senhor, nós não conhecemos o caminho, mostre-nos o caminho. A ideia e o pensamento e o questionamento de Tomé não era só naquela época, hoje em dia também. Os homens continuam perdidos, os homens continuam confusos, sem saber de fato qual o caminho. E muitos deles, por não conhecerem, não terem a vivência, a experiência com Cristo Jesus, se debruçam nessa busca do caminho em diversas religiões, em diversas igrejas e movimentos, e assim vão buscando e buscando encontrar o caminho por meio da experiência estática da religiosidade ou de outras coisas mais. Outros procuram tantos deuses, tantos personagens, outros procuram caminhos para chegar até Deus por meio de anjos, de espíritos, de homens, de semideuses, e aí vão. O homem perdido na busca do seu reconectar-se com Deus continua em dúvida tanto quanto Tomé. Nós não conhecemos o caminho. E Jesus é muito objetivo, muito simples, diz: Tomé, eu sou, e eu sou o caminho.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver algumas razões por que Jesus é o caminho para os céus. Primeiro, porque ele foi o escolhido de Deus para ser o nosso Salvador. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Ele foi o escolhido, ele era o Messias, o prometido de Deus, o esperado pelos povos, pelas nações, especialmente pelos judeus, aguardado, como diz o apóstolo Paulo, vindo porém a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher, o Messias, o esperado, o prometido de Deus para ser o nosso Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz assim, numa versão moderna: Deus estava em Cristo, estabelecendo paz entre o mundo e Ele mesmo. Em João capítulo 3, verso 13, ainda diz: Ele é o único que veio do céu e voltou para lá. Ele respondendo a Filipe: eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Ninguém conhece o Pai senão aquele que desceu dos céus. Então, ele é o único caminho, porque foi o único que estava lá e viveu entre nós e voltou para lá. Ele é a única pessoa também que viveu uma vida humana perfeita, sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Nós temos, porém, um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por ter sido gerado de Deus e não ter sido concebido, embora com a natureza ou a matéria humana, mas não concebido segundo a natureza humana, em pecado. Ele foi sem pecado e viveu sem pecado. E por isso poderia ser e podia ser e foi a propiciação, a oferta perfeita pelos nossos pecados e aceita por Deus. E Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Vou repetir: e Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Dizer que era impossível para nós termos os nossos pecados e termos as nossas transgressões perdoadas, se não for por meio de Cristo Jesus perfeito, que se ofereceu e levou sobre si o pecado de todos nós, nos tornando livres de todas as nossas transgressões e pecados, e agora podemos ser considerados justos. Em outras palavras, Paulo também vai falar isso aos Coríntios, é como se você fosse um condenado à sentença de pena de morte, estivesse decretado sobre você morrer, e veio alguém e rasgou o seu processo, e anulou o processo e considerou você inocente. É exatamente isso. Mas a gente não vai conseguir ter essa sensação, porque aqui ninguém nunca foi condenado à pena de morte. Alguém já foi? Não, é terrível. Só não tem esse sentimento profundo de dor, de sensação da morte, aquele que de fato tem algum transtorno e é desprovido de sentimentos. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2. Ele é a oferta pelos nossos pecados. A propiciação é o sentido da oferta, da entrega, do sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E por isso ele é o único caminho. Ele é o único que venceu a morte para sempre. Apocalipse capítulo 1, verso
18. Sabe o que significa isso? A morte que herdamos por causa do pecado, ela foi vencida por Cristo Jesus. A declaração dessa vitória será a última, nos últimos dias ou no último dia, a última declaração da vitória será sobre a morte. Em outras palavras, a morte para quem tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador é um passaporte para a eternidade. Alguém pregando disse que é a limusine do crente. Consegue imaginar isso? Para eu ir para a eternidade, ou Cristo volta antes, ou eu vou morrer. E para eu passar para a eternidade e estar com Deus, a morte, em vez de ser uma penalidade para nós hoje, é apenas um instrumento de Deus para nos conduzir para o outro lado da eternidade. E aí com a certeza de que há ressurreição. Então, Jesus venceu a morte, porque Ele morreu, foi às entranhas do inferno, e venceu a morte, cativa está, e agora Ele tem a vitória sobre a morte. Para a gente imaginar isso, vamos pensar assim: Márcio, se você descobrisse um remédio ou a pílula da eternidade, daquela que você não morreria, tomaria? Daria para todo mundo ou esconderia? Né? A fonte da vida lá que te desse a garantia da eternidade, então com certeza nós tomaríamos. Se nós temos a garantia, a possibilidade de vencermos, por que não então reconhecermos em Cristo Jesus esse que nos dá a vitória sobre a morte? Ele também é o único homem a quem Deus exaltou ao lugar mais alto, e sobre quem toda a humanidade, todo joelho se renderá e se dobrará para render a Ele glória, agora e eternamente. Amém. É Ele, Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, há um só Deus, e um único e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há outros deuses, não há outras formas, não há outros caminhos para chegarmos até Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Disse ele também: eu sou o caminho, e eu sou a verdade. E como é que nós vamos entender Jesus como verdade? A busca pelo homem de compreender, de ter a verdade, e dessa verdade ser absoluta, dele ter a certeza de que o que ele está dizendo é absoluto, é tangível, é palpável, é real, que isso não vai oscilar, não vai variar. Isso é discutido na modernidade, mas para Jesus ele diz: eu sou a verdade, porque o que eu falo da parte de Deus, e como eu falo da parte de Deus, falo com pleno conhecimento, falo com plena convicção, como verdade absoluta. As verdades espirituais, as verdades eternas, só podem ser ditas por aquele que é eterno. As verdades absolutas de Deus e sobre Deus só podem ser ditas por Deus. E por isso João escreve dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É Deus, é Cristo Jesus. Ao revelar-nos o Pai, e ao revelar-nos a sua vontade, ao nos revelar o caminho que nos conduz à eternidade, essa verdade só era dita e só pode ser dita por meio de Cristo Jesus. Todas as outras verdades, elas se tornam relativas diante da verdade absoluta de Deus, ditas por Cristo Jesus. Aceitem os homens ou não, queiram os homens aceitar isso ou não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida.
Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Jesus é a verdade, e aí a expressão de João é dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos repetir juntos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade de que Ele é o caminho, Ele é esse que nos conduz até Deus. Por isso, como verdade e como caminho, através de Cristo Jesus, nós somos levados até Deus, e é por meio de Cristo Jesus que Deus também vem até nós, num sentido da transcendência, da imanência, do Deus que está lá, mas do Deus que está presente no meio de nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Diferente da vida, nós temos a morte, e é por isso que a Bíblia nos diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo voltamos a ter vida. E aí Efésios vai dizer: vivificados, pois, por meio de Cristo Jesus, tenhamos paz e um relacionamento com Deus. Efésios e Romanos são os livros que mais nos vão ajudar nestas declarações. Também porque sem Cristo Jesus estávamos condenados não só à morte física, mas à segunda morte, que era a morte, separação eterna de Deus. E aí Jesus faz a sua declaração: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, mas o que eu vim fazer foi trazer vida a vocês. Diferente da morte, eu vim trazer vida, e vida já no presente, porque quem tem Cristo Jesus como caminho, verdade e vida, ainda que viva neste mundo, vive na esperança, na garantia, na convicção, na certeza da vida eterna, e vive no mundo presente alegre, feliz, celebrando, como diz a palavra do Senhor: a alegria do Senhor, a nossa força é. Quem está em Cristo Jesus tem vida, não tem morte. Diga isso para o seu irmão: quem está em Cristo Jesus tem vida e não morte. Nós estamos no mês de setembro, e setembro tem sido lembrado na cultura brasileira, em outros movimentos, como o dia em que, ou mês que a gente dá atenção aos transtornos emocionais, psicoafetivos, especialmente o suicídio, dos homens que estão e das pessoas que estão desejando a morte. Mas em Cristo nós temos vida, e o desejo em Cristo Jesus é de viver nesse mundo alegremente, felizmente, jubilosamente, com lutas e provas, mas jubilando alegremente, e na eternidade para sempre com Ele. Vamos ilustrar para a gente imaginar a ideia da eternidade, se você não consegue mensurar isso. Quem imagina aí 1 bilhão de anos? Consegue contar? 1 bilhão de anos. Muita coisa? Vamos aumentar a conta? 100 bilhões de anos. Muitos anos. Agora tire 100 bilhões de anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. Não dá para mensurar a eternidade pela nossa cronologia, pela nossa contagem humana. Sabe o que é viver isso? Ter essa certeza e essa garantia de que em Cristo Jesus nós temos a garantia da vida eterna. Jesus é a verdade que liberta o homem da escuridão, das forças do mal. Em Cristo somos libertos dos principados e das potestades que dominam nas regiões celestes. Em Cristo Jesus habita em nós o próprio Deus por meio do seu Espírito. Em volta dos seus acampam-se os anjos ao seu
redor e ao nosso derredor, o inimigo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Cristo Jesus, nós também somos livres da ação maligna sobre nós. Jesus é a verdade que liberta o homem da condenação eterna, e a isso nós já falamos. O homem estava condenado à morte eterna, mas agora em Cristo ele tem a vida. E agora, por meio da vida em Cristo Jesus, nós experimentamos a eternidade no presente, nesta vida, e vivemos de forma diferente. Ele conclui dizendo o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir juntos? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode estar procurando Deus de várias formas. Você já deve ter procurado Deus de várias formas, por diversos lugares. É possível que você se sinta perdido na sua vida em alguns momentos, sem saber o que fazer, e sem saber qual a verdade, quem está dizendo a verdade, quem está falando a verdade, religiosamente falando. E Jesus está dizendo, indo além das questões religiosas, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você me tem, você tem caminho, direção de vida. Se você me tem, você tem a verdade revelada do Pai. Se você me tem, tem a garantia da vida eterna, tem a garantia da minha presença no mundo presente. Se você me tem, você tem relacionamento com Deus. Se você me tem, você tem Deus presente na sua vida e na sua história. Se você me tem o privilégio de usufruir da minha intimidade, do meu relacionamento. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele a quem eu amo eu guardo, protejo, e ninguém vai arrebatá-los das minhas mãos. Então você tem Deus presente na sua vida, e você tem a liberdade de plena comunhão com Deus também, acesso, liberdade à presença de Deus. Na explicação de um comentarista sobre esta verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz que o caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre, e a vida produz comunhão. Vou repetir para a gente concluir aqui: o caminho leva a Deus. Quem nos leva a Deus? Cristo Jesus. Quem traz Deus para dentro de nós? Cristo Jesus. A verdade torna o homem livre, livre da condenação, livre da maldição, livre da presença maligna, livre do poder do pecado, torna o homem livre. E a vida produz comunhão com Deus. Então, experimentemos isso em nossa vida, experimentemos Deus em manifestação plena do seu poder, graça e misericórdia em nossas vidas. Experimentemos as verdades divinas, o Deus revelado a nós, e por meio de Cristo Jesus, experimentemos essa comunhão com Deus que se revela a cada um de nós e que quer se fazer conhecido intimamente de cada um de nós. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ficar em pé, vamos orar, e você vai orar por aquelas pessoas que você sabe que ainda estão perdidas, procurando respostas, procurando verdades, procurando caminhos, procurando vida, e ainda não encontraram Jesus, de fato, de verdade, experimentando Ele. Ore por essas pessoas, e nós vamos orar juntos com vocês também. Pai do céu, essa é uma verdade muito simples, ela é objetiva.
o Senhor não deu nenhuma volta, simplesmente se apresentou a Tomé dizendo: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou aquele que vai levar vocês a terem comunhão com Deus, porque quem conhece a mim, conhece o Pai, quem conhece o Pai, conhece a mim e me aceita. Então, Pai, nós agora entendemos que só por meio do Senhor experimentaremos comunhão, experimentaremos libertação, experimentaremos vida plena, abundante. Abra o nosso coração, Pai, para não termos nenhuma dúvida, para nossa mente não ficar obscurecida, para os nossos olhos não ficarem vedados, fechados, para os nossos ouvidos não ficarem tampados, mas abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, abra o nosso coração, nos permita experimentar o caminho, a verdade, a vida, plenamente. Aqueles, ó Deus, que ainda estão perdidos nessa busca, nessa procura, revele-se a eles como esta verdade absoluta, revele-se de maneira pessoal e íntima, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, apresentando-se, ó Deus, como este que traz comunhão, intimidade, traz transformação de vida. Ó Deus, convença estas pessoas por meio do Teu Espírito. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixe-me fazer uma pergunta. Você continua em pé, a igreja continua em pé orando, a equipe vai cantar, mas há alguém no nosso meio que ainda estava perdido, talvez tendo a mesma dúvida que Tomé, e a mesma insegurança que a de Filipe. Senhor, pelo menos mostre-nos o Pai, já nos basta. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Você quer conhecer Deus de maneira mais profunda? Quer conhecer Deus de maneira mais íntima, mais pessoal? Você precisa reconhecer Jesus como este único caminho, como a única verdade que revela a Deus da maneira mais profunda e clara ao seu coração, e como o único que pode trazer vida, e vida abundante a você. Se você estava perdido e quer encontrar Jesus agora como teu Salvador, como teu Senhor, como a verdade, como o caminho, como a vida, levante a sua mão, porque eu quero orar contigo aí onde você estiver mesmo, ou alguém vai estar junto com você e orando por você. Alguém quer entregar agora a sua vida a Jesus como o único caminho, como a única verdade e a vida? Alguém está fazendo isso? Amém? Alguém? É que eu não estou vendo quem está fazendo. Amém? Glória a Deus. Alguém chega perto dele? Isso, porque nós vamos orar por ele. Mais alguém quer fazer isso? Que está perdido, talvez esteja procurando em vários lugares. Olha, já foi numa igreja, em outra igreja, numa religião, em outra religião, mas ainda não se encontrou com Deus, não se encontrou com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa faz isso, duas pessoas, mais alguém quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Não fique com vergonha não, esta é uma decisão. Jesus se apresentou aos discípulos. Glória a Deus. Amém, bendito seja o Senhor. Pode baixar a sua mão. Mais alguém quer fazer isso? As pessoas que estão próximas delas, fiquem, porque quando nós formos orar, você vai acompanhar essa pessoa, orar com ela e assisti-la também depois. Mais alguém? Talvez o seu coração esteja ardendo aí, queimando. Você compreendeu que não há outra forma de ser salvo, de ser liberto, senão por meio de Cristo Jesus. Então eu quero insistir um pouquinho mais. Se tem mais alguém, levante a sua mão, eu quero orar por ti. Mais alguém? Se não, nós vamos encerrar esse momento. Amém, amém, louvado seja Deus. Mais uma pessoa, glória ao Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Não deixe passar essa oportunidade não.
Não deixe passar esta oportunidade. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Glória a Deus. Mais uma pessoa ali também. Não deixe passar a oportunidade mesmo não. O ladrão da cruz, quando conversou com Jesus, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus quer perdoar os teus pecados, quer conectar você de volta a Deus. Jesus quer trazer a sua presença na sua vida por meio do seu Espírito. Jesus quer libertar você de todo o poder e opressão do maligno, quer te dar libertação. Ele quer te garantir vida, vida plena, vida eterna, vida em abundância, confiante nele. Então vamos orar por essas pessoas, apresentando elas diante do Senhor. Quem estiver perto, abrace e ore junto enquanto eu estou orando. Pai do céu, aqui algumas pessoas levantaram suas mãos numa decisão pública, ó Deus, declarando diante dos homens e diante do Senhor que abrem seu coração e te recebem como caminho, verdade e vida, te recebem como Salvador e libertador da sua vida, te recebe como aquele que garante vida, vida plena, vida eterna, vida abundante aqui também neste mundo presente. Ó Deus, eles reconhecem que Tu és a verdade que liberta do pecado, do poder do pecado, liberta da morte, do poder da morte, liberta, ó Deus, das garras de Satanás, ó Deus, os tira do reino das trevas e os traz para o reino da luz. Ó Deus, então agora cele estas pessoas com o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que esta marca se faça presente em suas vidas agora, e eles sintam a alegria da salvação, eles sintam a alegria do Senhor invadindo o seu coração, invadindo a sua alma, ó Deus, trazendo algo bem diferente do que eles jamais sentiram. Ó Deus, convença-os e a partir de agora ajude-os a trilharem, a caminharem na Tua presença. Como igreja, nos ajude, ó Deus, a ajudá-los a aprenderem mais do Senhor, a viverem na presença do Senhor. Nós confiamos em Ti e nós oramos assim em